Bom dia a todos. Estando em horário regimental, declaro aberta a presente sessão da segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 10 de janeiro de 2025. Tendo em vista a presença de advogados, iniciaremos nossos trabalhos com a apreciação do item 2 da pauta ordinária, e trata-se do processo de número 4011-8010-24479, recurso voluntário 94 de 2025, sujeito passivo comercial elétrica DWSA, Solidário Edson Luiz Ramser. Representante do sujeito passivo aqui presente, doutor Tiago Viana, representante fazendário, doutor Guilherme Moraes, sendo relator deste processo, conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, com condições do relatório. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos os presentes da sessão e quem nos acompanha pelo YouTube. A acusação que recai ao sujeito passivo é que adquiriu em operação interestadual a mercadoria submetida ao regime de submissão tributária pela operação posterior por meio das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao processo, relativamente ao período de 2013, sem que os remetentes das mercadorias, nas condições de substitutos tributários, efetuassem a retenção ICMS-ST pelas operações posteriores, conforme documentos anexos. Em consequência, como adquirente solidário, deve pagar a importância de R$ 54.346,43, juntamente com as cominações legais. Esse processo, senhor coordenador, senhoras e senhores, teve resolução na primeira instância, que não teve alteração, e posteriormente, uma resolução proposta por mim, teve alteração do valor para R$ 48.913,47. Um trabalho revisional muito bem feito, que trouxe esclarecimentos com relação até a periodicidade e a questão de que se a empresa teria ou não que fazer o recolhimento. Contudo, como há um pedido de decadência da empresa, em sede de recurso, a diligência ela não nos permite identificar os períodos correspondentes e os valores, a exemplo do que consta as folhas 04 do processo, que é o anexo estruturado, o detalhamento do crédito tributário. E ainda, senhor coordenador, senhoras e senhores, há uma informação às folhas 6 do processo que a mídia existente ela não foi anexada ao processo da seguinte forma: fica aqui registrado que durante o processo de digitalização não foi possível realizar a importação da mídia acostada na página 5 deste processo devido ao seguinte óbice: mídia sem arquivo. Então, a minha proposta que eu queria antecipar seria de colocar esse processo em diligência para para o órgão competente, para que fizesse o detalhamento equivalente à segunda revisão, bem como fosse trazida ao processo essa mídia de folha 05, que consta a informação de que não está no processo. Basicamente, para que a gente pudesse fazer uma análise de pontos que a defesa trouxe em seu recurso, é importante esse detalhamento diante das alterações feitas em atendimento à resolução que nós propusemos. Seria inicialmente essa proposta de resolução, senhor coordenador. Ok, obrigado, conselheiro Cláudio Henrique. Passo a palavra agora ao doutor Tiago para se manifestar contra a proposta de resolução. Dado esse contexto trazido pelo relator, né, e que é uma situação que, de fato, é uma questão prejudicial ao processo, eu concordo com a realização da diligência, porque prejudica o julgamento feito. Ok, obrigado, doutor Tiago. Doutor Guilherme. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento as demais conselheiras, os demais conselheiros, secretária de Câmara, Chauane, também ao doutor Tiago. Meu bom dia. A representação fazendária concorda com o encaminhamento proposto pelo conselheiro Cláudio, senhor coordenador. Obrigado. Ok, obrigado, senhor. Necessidade de conferência.
Não? Então, proposta feita pelo conselheiro Cláudio, com voto da conselheira Valéria. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, secretária Chauane, conselheira Ana Carolina, senhores conselheiros, doutor Tiago, doutor Guilherme. Bom dia. Eu acompanho a proposta do conselheiro relator. Obrigado, conselheira. Conselheiro Henrique. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Eu acompanho a proposta do conselheiro relator. Obrigado. Conselheira Ana Carolina. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheiros, conselheira Valéria, doutor Tiago, doutor Guilherme, nosso secretário Chauane. Eu também acompanho a proposta do conselheiro. Obrigado. Indago o conselheiro Cláudio Henrique, se pode ser considerada lida e aprovada nessa sessão. Sim, senhor coordenador, de fácil confecção, é só para fazer um complemento. Eu me referi à página 4. Ela é a página 4 do arquivo PDF e a página 3 do caderno processual que foi digitalizado. Tanto uma como outra atende ao que nós precisamos para que possamos fazer os julgamentos sem prejuízo às partes. Ok. Então, anunciando o resultado para este processo, por unanimidade de votos, resolução proposta pelo conselheiro Cláudio Henrique, aprovada e já lida nessa sessão de julgamento. Este é o resultado para este processo. Agradeço a presença aí do doutor Tiago. Ok, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo, vamos fazer o item 1 da pauta ordinária, processo número 4011-9008-69400, recurso voluntário 93 de 2025, sujeito passivo, Alto Posto, Anhanguera e Tumbiara Limitada, Solidários, Maria de Lourdes de Araújo. Representante do sujeito passivo não se faça presente, representante fazendário aqui presente, constitui o doutor Guilherme Moraes. Relatora deste processo, doutora Ana Carolina Nery, com condições do relatório. Obrigada, senhor coordenador. Este auto, ele exige do sujeito passivo a penalidade de imposto em razão de omissão de registro e entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, gasolina comum, apurado em auditoria específica de mercadorias no período de 18 de agosto de 2017 a 30 de novembro de 2018. Acontece, senhor coordenador, que durante o curso processual, houve o parcelamento integral do débito aqui discutido. Aliás, esse parcelamento já pela segunda vez. Tinha havido um parcelamento inicialmente e o sujeito passivo alegou, o parcelamento foi denunciado e os autos voltaram para julgamento. E o sujeito passivo alegou que havia erro substancial que poderia afastar essa denúncia do crédito, essa denúncia, essa confissão de dívida. E assim foi feita uma revisão diligencial aqui para constatar se havia ou não esse erro substancial de fato no lançamento. A autoridade fiscal revisora apurou as alegações, verificou que não havia a, a falta de nota fiscal de entrada e de saída alegada pelo sujeito passivo aqui na auditoria. A auditoria já havia considerado os documentos alegados pelo sujeito passivo. E aí, antes que o processo voltasse agora para julgamento, o sujeito passivo novamente efetua novo parcelamento integral do débito aqui discutido. Agora, nos termos da Lei 22.572 de 2024, por meio do parcelamento número 11.22.138.0, o qual encontra-se com o status de ativo adimplente. Portanto, novamente, ele desiste dos recursos interpostos e confessa o débito aqui discutido. Sendo assim, eu sugiro a retirada de pauta desses autos e o seu encaminhamento para a Superintendência de Recuperação de Crédito para monitorar até o término do parcelamento nos termos dos artigos 11b e 11c do Regimento Interno do CART.
obrigado, conselheira Ana Carolina. É, doutor Guilherme, A representação fazendária concorda com a proposta da conselheira. Obrigado. obrigado. Conferência, algum óbice quanto esse? Não, então, os processos então, serão retirados por despacho dessa coordenação, tendo em vista aí os artigos 11b e 11c do regimento interno. Este é o resultado para este processo. Senhores, temos mais um processo a ser analisado, processo em retorno. Não é seu, não, doutor Guilherme? Não é meu não, conselheiro, mas eu estou conversando aqui com o colega Carlos no sentido de substituí-lo. Estou aguardando uma resposta aqui. Pode ser? Pode ser, vamos aguardar então alguns momentos. Ok, doutor Guilherme, então? Eu vou substituir nesse processo agora em retorno o representante Carlos, o seu coordenador. Obrigado. Ah, ok, perfeito. Então, vou anunciar aqui o processo. Só um segundo. Processo em retorno, processo de número 4011-9015-19127, recurso voluntário 2831 de 2024, em que é recorrente Oliveira e Santos Transporte e Logística Limitada, EPP, Solidária Denise Batista de Oliveira Costa. Representante do passivo não se faz presente, representante fazendário, como já dito, será o doutor Guilherme Moraes, que atuará no lugar aqui do antigo representante fazendário. E então, relatora deste processo, a conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca, que põe em condições de fazer o relatório. Só lembrando que este processo foi feito o sorteio, né? E tendo em vista aí o antigo o antigo relator deste processo declarou sua suspeição. Então, aí foi sorteado e foi sorteada a conselheira Valéria. Quando condições, conselheira, vai fazer o relatório. Obrigada, senhor coordenador. Eu vou me abster de fazer o relatório, considerando que eu tenho uma proposta de diligência e já gostaria de fazer a leitura. À vontade. Considerando que consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS referente ao período de apuração de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, pois utilizou de forma indevida o benefício do Log Produzir, subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir. O sujeito passivo incentivou operações indevidas, não cumprindo a condição prevista no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 14.244 de 2002. Considerando que, além deste processo, para a mesma acusação, foram lavrados autos de infração final 7426, 4168 e 9326, dos exercícios 2016, 17 e 18. E em sessões realizadas em 7 de outubro de 2024 e 29 de novembro de 2024, na quarta Câmara Julgadora, esses processos foram remetidos em diligência nos mesmos termos, agora proposto neste processo. Considerando que os autos estão em retorno de diligência solicitada pela primeira Câmara Julgadora, Resolução 165 de 2024, folhas 199 a 201, por intermédio da qual a Câmara Julgadora solicitou ao sujeito passivo que comprovasse o cumprimento da condição. 50% dos valores da prestação de serviço de transporte deveriam estar associadas às atividades de agenciamento e armazenamento, a fim de melhor decidir o mérito do processo. Considerando que a recorrente não atendeu adequadamente à resolução, manifestando nos autos que, abro aspas,
Nos autos foram juntados documentos que comprovam a atividade de agenciamento. Também, pela simples análise do contrato social do autuado, podemos observar que a atividade do mesmo é especificamente de transporte. Assim, desnecessário a apresentação dos documentos solicitados, vez que são constantes dos autos e servem para se chegar à conclusão requerida. Fecho as aspas. Considerando que o artigo 9º do Decreto 5.835 de 2003 exige que as operações realizadas no recebimento, armazenamento e remessa de mercadoria própria ou de terceiro devem ser registradas com nota fiscal nos termos da legislação aplicável ao armazém geral. Considerando que esta é a última instância na qual o processo pode ser remetido em diligência para saneamento, para sanar dúvidas. Considerando as considerações aqui expostas, bem como a requisição formulada não significa uma antecipação de juízo, mas apenas para uma eventual liquidação de votos. E que nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes devem cooperar para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. E considerando a necessidade de se garantir ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sugiro aqui o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu titular, por gentileza, distribua o processo a uma autoridade fiscal para que a mesma analise o termo de acordo de regime especial e eventual ato normativo, a fim de verificar se o sujeito passivo tem o direito ao crédito otorgado no percentual de 50%, conforme artigo 2º, inciso 1 da Lei 14.244 de 2002. E mesmo sem o cumprimento da comprovação, mesmo sem a comprovação do cumprimento da condição de exercer as atividades de transporte, integrada às atividades de agenciamento e armazenamento, ele teria direito. Analise a hipótese da preponderância prevista no parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto 5.835 de 2003, introduzido pelo Decreto 9.370 de 2018, verificando o cumprimento das condições e efetuando a análise da possibilidade de aplicação retroativa da norma publicada em 2018. Exigir a comprovação do agenciamento e do armazenamento com documentos fiscais, nos termos do artigo 9º do Decreto 5.835 de 2003, e para que a autoridade fiscal promova as alterações do lançamento quando houver concordância com os pontos apresentados nos itens anteriores, mas mesmo quando houver discordância, fazer o demonstrativo dos valores se o sujeito passivo tiver cumprido as condições, para fins de liquidação de votos. Pedimos ainda para que preste quaisquer outros esclarecimentos que entender necessário a melhor solução para o julgamento deste auto de infração. Em seguida, para que os autos sejam remetidos à gerência de preparo processual para que o sujeito passivo seja intimado e, caso do seu interesse, manifeste após a diligência no prazo de 30 dias. Retornando os autos, que a Secretaria-Geral deste Conselho proceda à distribuição do presente processo em conjunto com os autos final 7426, 4168 e 9326 na mesma sessão de julgamento. Seria essa a proposta de encaminhamento, senhor coordenador. Ok, obrigado, conselheira Valéria. Essa palavra agora ao doutor Guilherme se manifestar. Senhor coordenador, a representação fazendária concorda, sim. Observei bastante a questão do processo acompanhando aqui. Realmente é caso de retorno dos autos, sim, para maiores esclarecimentos. Obrigado. Ok, obrigado. Licença de conferência. Não licença de conferência. Sim, por ok. favor. Eu fiquei com uma dúvida, doutora Valéria, para voltar esse auto em retorno com os outros dos outros exercícios? Sim, ao final eu coloquei essa observação, porque no processo, nos outros processos já consta esse pedido.
Então, acredito que não foi efetuada a observação de que existia também o presente processo. Por isso que só foi solicitado o retorno na diligência efetuada nos outros três processos, do julgamento em conjunto dos três. Aí eu estou Porque cada um está solicitando. com um relator diferente, né? Oi? Cada um tem um relator diferente. Sim, mas eles estavam na mesma Câmara. É porque este processo, antes de ser distribuído ao conselheiro Ricardo, ele pertencia ao conselheiro, que encerrou o mandato. Então, acredito que foi por isso que esse processo teve a distribuição Entendi. Só que separada. eu fiquei com dúvida, porque como diz respeito a essa apuração do crédito outorgado, um exercício teria a repercussão no próximo para justificar esse julgamento conjunto? Porque eu acho que isso vai atrasar bastante o julgamento, porque vai ter que haver uma nova distribuição para conselheiro. Não, olha, conselheira, eu entendo que seria prudente o julgamento em conjunto, considerando que esses processos eles tiveram um trâmite idêntico. E os outros foram remetidos em diligência agora, no final de 2024. Então, já estão em poder da autoridade fiscal. No retorno, acredito que possa ser efetuada essa distribuição para uma das câmaras em que constam os relatores. Ok. Obrigada, conselheiro. E finalizada a conferência, eu voto agora, conselheiro Henrique Santana. Acompanho a proposta da relatora, conselheira Valéria. Obrigado, conselheira Ana. Acompanho também. Conselheiro Claudio Henrique. De acordo. Então, no seu resultado, este processo sai por resolução proposta pela conselheira Ana Carolina, desculpe, pela conselheira Valéria, por unanimidade de votos. Você considerada lida e aprovada na sessão, conselheira? Sim, senhor coordenador, por favor. Ok, então, lida e aprovada nessa sessão de julgamento. Vejo o resultado para este processo. Bem, senhores, não havendo mais processos para serem apreciados na data de hoje, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo dia de trabalho e um bom final de semana.